Então, hoje a gente vai falar sobre Platão. O documento da UFPR, ele coloca as obras obrigatórias, né? Ele coloca esses títulos, enfim, que a gente tem que ler as páginas. E daí, a obra de Platão é essa daqui, que eu vou estar disponibilizando o link na descrição também, em que tem um excerto, não sei como é que pronuncia, de Hípias Maior, o Diálogo, e da República. Antes disso, tem uma breve introdução sobre o Platão, as ideias dele, a biografia, mini biografia dele. E eu acho interessante a gente passar por essa parte antes de ir para os diálogos e tal. Mas qualquer coisa você pode pular e avançar até a parte que interessa a você. Então tá, começando. Platão e os primórdios da estética. Nascido no seio de antiga família nobre, em 428-27 a.C., Platão viveu no período em que sucede a morte de Péricles, usufruindo dos benefícios da estabilidade política e do esplendor cultural de Atenas. Na juventude, acalentou o desejo de ingressar na vida pública. O encontro com Sócrates, do qual se tornou discípulo, então foi assim, Sócrates foi professor de Platão, que daí depois foi professor de Aristóteles. Sócrates foi quem não deixou nada escrito, Platão escreveu todas as coisas, e Aristóteles também deixou um monte de obra. E o impacto do julgamento e a condenação à morte do mestre foram decisivos na opção pela filosofia, porque teve toda aquela questão que Sócrates foi condenado a beber cicuta, porque os sofistas iam contra ele, enfim. Em 387 a.C., Platão fundou a Academia. Em várias décadas de exercício do magistério e do ofício de escritor, Platão assegurou um lugar de relevo na história da filosofia e da literatura, e ele morreu em 347 a.C. Embora o termo estética tenha sido cunhado e lançado ao público só no século XVIII por Alexander Baumgarten, com a obra A Estética, a reflexão filosófica sobre o belo e a arte tem uma longa história. Quanto às origens, no que concerne ao Ocidente, perfiro a tese daqueles que remontam às experiências dos pitagóricos, séculos V e IV a.C., no campo da acústica. Baseando-se na observação do fato de as cordas de instrumentos vibrarem harmonicamente de acordo com seu comprimento, eles descobriram a presença de uma ordem matemática na acústica. Os pitagóricos explicavam o fenômeno da harmonia em termos de proporção, medida e número, considerando-a fundada numa relação matemática das partes. Nessa perspectiva, é legítimo falar em estética pitagórica. E Platão? Sabe-se pela história da filosofia que Platão foi influenciado pela doutrina dos pitagóricos, ou seja, dos matemáticos. E em alguns diálogos é possível detectar a profundidade das relações entre o platonismo e o pitagorismo. Platão não redigiu nenhum tratado de estética, no sentido moderno da expressão, mas coube a ele o mérito de ter escrito o primeiro texto completo da história da estética, o Hípias Maior, Diálogo da Mocidade sobre o Belo. E, se percorrermos a vasta obra de Platão, veremos que questões estéticas são discutidas em alguns dos mais conhecidos e importantes diálogos. Assim, no Banquete, o elogio entusiástico do amor e da beleza, a República da Maturidade, nos livros 2, 13 e 10, é também leitura obrigatória, só que não do FPR. E mesmo nas leis, obra da velhice, foram deixados traços da doutrina pitagórica acerca da medida e da proporção. Essas indicações, arroladas como exemplos, e muitas outras passagens têm sido sistematizadas por outros especialistas de sorte a apresentar o que se convencionou chamar de a estética de Platão. Vou pausar da gravação porque minha porta estava fazendo muito barulho. Mas continuando. E Platão? Sabe-se, pela história da filosofia, que Platão foi influenciado pela doutrina dos pitagóricos. Em alguns... Epa, essa aí eu já li! Para a finalidade desta antologia, selecionei 2 textos de filósofo. O excerto do Hípias Maior, a primeira parte do livro 10 de A República.
Então, aqui ele vai fazer, antes de entrar propriamente para o livro, para as obras, ele vai fazer um resuminho. Hípias Maior. Hípias de Élide, viajante infatigável, grandíloco orador e esperto em todas as artes, forma com Protágoras de Abdera e Górgias de Leontinos o trio de sofistas que foi imortalizado com títulos de diálogos de Platão. Pois Sócrates se encontra com Hípias em Atenas e no decorrer da conversação pergunta-lhe: Vejamos, poderás dizer-me o que seja o belo? Diante da dificuldade do sofista, pouco propenso a definir, Sócrates insiste: que é esse belo? Eis aí a pergunta crucial do diálogo e da problemática filosófica da beleza. É importante você saber o significado de sofista. Sofista seria aquela pessoa que, na época de Atenas, era que não levava em conta a filosofia, levava em conta a oratória, só a oratória. Mesmo se estivesse falando a verdade ou a mentira, mas o que importava era como que a pessoa falava, e não a busca da verdade. Na sequência, e os sofistas eram quem dominavam a polis, por isso que foram eles que mataram Sócrates. Na sequência, são aventadas 3 definições: o conveniente, o útil, reforçado pelo vantajoso, e o que nos proporciona prazer, isto é, não toda espécie de prazer, mas apenas os que alcançamos pela vista e pelo ouvido. Apesar de todas serem refutadas, não esqueçamos que o Hípias Maior é um diálogo dito socrático, porque o Sócrates, ele não chegava e falava, isso é isso. É dele, só sei que nada sei, porque ele tinha os seus métodos de atingir a verdade pelo diálogo com uma pessoa, em que ele fazia perguntas e se colocava numa posição de aprendiz, sendo que era ele quem ensinava, mas ele ia te fazendo perguntas que te levavam a concluir algo. Então, por exemplo, eu chego para você e eu começo a fazer um monte de pergunta. Eu tenho meio que um fim já que eu penso, mas eu não vou me tornar convencido disso ou arrogante. Não, você vai chegar numa verdade. Então, Platão aproveita para discutir ideias que circulavam na sociedade ateniense de sua época. Aliás, elas podem ser reduzidas a 2 vertentes, a saber, o belo como adequação à finalidade, ou 2, o belo como prazer para a vida e para o ouvido. Ambas resistiram à passagem do tempo, foram retomadas e explicitadas no medievo e chegaram até os nossos dias. A propósito da primeira, Umberto Eco lembra a importância do princípio e da adequação ao escopo a que cada coisa é destinada no pensamento medieval. Princípio cuja atualidade é indiscutível na apreciação da beleza do corpo humano e na reflexão dos teóricos do design. Quanto ao prazer visual, já o poeta lírico Píndaro escrevera: o que se contempla com prazer, deleita o olho, se expõe para ser admirado. E na filosofia escolástica, coube a Santo Tomás de Aquino a autoria da definição: belas, com efeito, são chamadas as coisas que despertam prazer. Aí, o resumo da República. O Ernest Jäger escreveu em Paideia: a formação da alma é a alavanca com a qual ele faz o seu Sócrates mover todo o Estado. A República é uma obra tão rica que costuma ser lida e discutida sobretudo nas aulas de filosofia política, pedagogia e estética. A escolha da primeira parte do livro 10 deve-se à abordagem da imitação, mimesis, na pintura, com a consequente crítica aos poetas trágicos e a Homero. Mas, para sua compreensão, é mister retomar o livro 2 e o livro 3, onde Sócrates expõe o seu programa educativo no concernente às narrativas e à música para a formação dos futuros guardiães. Quando se fala em imitação da natureza no contexto artístico, logo nos vem à mente os 6 primeiros capítulos da Poética de Aristóteles. Claro, para quem que não vem à mente? Observe-se, porém, que a expressão que resume a teoria da mímese provém de uma sentença da física. Em resumo, a arte ou completa o processo que a natureza é incapaz de fazer inteiramente, ou imita a natureza. Para Platão, o que importa é o modelo a ser imitado, não a imitação.
Isso aparece claramente no diálogo em que abre o livro 10 entre Sócrates e Glauco. O Platão ele escrevia bastante nessa forma de diálogo. Dentre os objetos de uso, Sócrates elege o leito e a mesa. Se um carpinteiro aceitar a encomenda de determinado leito, trabalhará para fabricá-lo segundo a ideia do móvel, cujo criador só pode ter sido Deus. E se um pintor for chamado para a pintura de um leito, qual será o modelo para o quadro? Se ele escolher a única ideia do leito, a ideia única do leito, fará a obra original. Mas se imitar o leito que foi fabricado pelo carpinteiro, ele não passará de imitador daquilo que os outros são os obreiros. Ou seja, se, por exemplo, existe a ideia inicial por exemplo, de uma cadeira. Essa ideia é única, criada por Deus e é perfeita. Mas esse Deus não é como se fosse um Deus de Platão, mas existiria o mundo das ideias e o mundo sensível. O mundo sensível seria o mundo das cópias. O mundo das ideias seria a versão original das coisas. Então, por exemplo, a ideia da cadeira é uma ideia perfeita que está no mundo das ideias. E o mundo sensível, ele vai ter um monte de cadeira, vai ter uma cadeira que é uma cópia da original. Então, não é uma cadeira perfeita, é uma cópia. E a arte seria, por exemplo, se eu pintasse essa cadeira que eu estou vendo. Eu não estou partindo da ideia de cadeira, eu estou partindo da cadeira que eu estou vendo que foi construída. Então, é a cópia da cópia. Em suma, como assinalou Benedito Nunes, se as coisas naturais refletem os modelos eternos a que estão submetidas, modelos que só da verdade dependem, a arte consegue apenas, imitando aquilo que já é imitação, produzir cópia de cópias. A mimesis aumentaria ainda mais a distância do suprassensível ao sensível. Os argumentos apresentados servem de base para o julgamento e condenação de Homero e dos poetas trágicos. Sendo assim, firmemos desde logo este ponto. Todos os poetas, a começar por Homero, não passam de imitadores de simulacros da virtude e de tudo o que mais constitui objeto de suas composições, sem nunca atingirem a verdade. Então, ele desprezava essa questão da arte. Platão, nos alvores da crítica de arte, vislumbrou a possibilidade de uma crítica fundada na filosofia, e nisso ele foi coerente. Mas suas concepções filosóficas tiveram alcance limitado na sociedade pluralista da época. Seu discípulo Aristóteles, por exemplo, não aderiu à teoria das ideias, que seria essa do mundo das ideias e do mundo sensível, e, quanto à mímese, acentuou a analogia entre a atividade artística e a atividade natureza, e foi a versão aristotélica que prevaleceu na estética e na arte do Ocidente. Aristóteles era o aluno favorito de Platão, porque Aristóteles contestava Platão. Para Pierre Max Michaux, o sentimento que Platão tinha da ação profunda que a arte exerce sobre os espíritos explica sua atitude severa diante dos artistas. Embora concorde com o autor, não posso ignorar que o moralismo estético de Platão suscita inequívoco mal-estar entre seus leitores e admiradores. Então, essa é a opinião do autor desse resumo aqui. Aí aqui tem as principais obras traduzidas de Platão, obras sobre o Platão. Platão, em si, Hípias Maior, o excerto. Então, tá tendo esse diálogo entre o Sócrates e o Hípias. Sétimo, Sócrates. É verdade. Esqueci-me de que conheces a mnemônica. Compreendo que os lacedemônios gostem de ouvir-te, pois não há o que não saibas. Valem-se de ti como fazem as crianças com as velhas para que lhe contem histórias interessantes. Então, ele ia elogiando a pessoa com quem ele estava conversando. Hípias. É isto mesmo, Sócrates. Por Zeus. Ainda recentemente, falei-lhes com grande êxito a respeito das belas ocupações a que os moços devem aplicar-se acerca do que escrevi um discurso admirável sobre muitos aspectos, mas principalmente pela escolha dos vocábulos. Então, ele está valorizando a forma com a qual ele fala, não o que ele fala. Mesmo que ele valorize porque é um feito dele, porque ele é arrogante. O tema geral e o começo do discurso é mais ou menos o seguinte.
Depois da tomada de Troia, conta-se na minha história que Neoptólemo perguntou a Néstor quais seriam as ocupações mais indicadas para o jovem que almejasse alcançar fama. A seguir, Néstor respondendo-lhe, dá as mais variadas e acertadas indicações. Foi esta oração que lhes apresentei e que pretendo repetir aqui depois de amanhã na escola de Fidóstrato. Além de muitas outras composições dignas de se ouvir, fui convidado por Éldico, filho de Apemanto. Vê se compareces também e leve outras pessoas capazes de julgar o que ouvem. E Sócrates. Farei assim mesmo, Hípias, se Deus quiser. Porém, agora responde uma perguntinha sobre isso mesmo, que em boa hora me fizesse lembrar. Recentemente, meu caro, alguém me pôs em grande apuro numa discussão em que eu rejeitava determinadas coisas como feias e elogiava outras por serem belas, havendo-me perguntado em tom sarcástico o interlocutor: qual é o critério, Sócrates, para reconheceres o que é belo e o que é feio? Vejamos, poderás dizer-me o que seja belo? Com a ignorância que me é própria, ou seja, só sei nada sei, fiquei atrapalhado e não pude encontrar resposta satisfatória. Ao retirar-me da reunião, senti-me irritado e formulei censuras contra mim mesmo, tendo firmado o propósito de, na primeira oportunidade, quando encontrasse um dos vossos sábios, ouvi-lo e instruir-me, e depois de bem estudado o assunto, voltar a procurar meu interlocutor para reiniciarmos nosso debate. E eis que chegaste na hora certa, como já disse. Explica-me com precisão o que é o belo e esforça-te para dar-me resposta tão exata quanto possível, para que eu não me cubra de ridículo com outra derrota. É fora de dúvida que conheces isso muito bem. Matéria, aliás, de pequena relevância entre os inúmeros conhecimentos de que dispões. Ou seja, vocês estão vendo o que o Sócrates está fazendo, né? Aí Hippias responde, sim, muito pequena, Sócrates, por Zeus, e carecente de valor, por assim dizer. Sócrates. Tanto mais facilmente apanharei o assunto sem que daqui por diante alguém possa contradizer-me. A Hippias. Ninguém o fará, ou teria de ser vulgar e carecente de valor a minha profissão. E Sócrates. Por era, belas palavras, Hípia, no caso de virmos a vencer o homem. Creio que não haverá inconveniente em imitá-lo para com tuas respostas, preparar minha argumentação e assim exercitar-me contigo do melhor modo possível. Tenho alguma prática de formular objeções. Se não te fizer diferença, eu mesmo as apresentarei, para ficar mais firme na matéria. Ou seja, eles falam um monte, para não falar muita coisa. Aí, Hippias, podes formulá-las. Como já te disse, a questão é muito simples. Vou deixar-te em condições de responder a pergunta muito mais difíceis, de forma que ninguém possa te contradizer. Sócrates. Isso é falar bem. Então, principiemos. Já que o mandas, vou colocar-me no lugar do outro, do melhor jeito que puder, e procurar interrogar-te. Se lhe repetisses aquele discurso a que te referiste há pouco a respeito das belas ocupações, logo que acabasses de falar, antes de mais nada, como é o seu costume, ele te interrogaria sobre o belo, mais ou menos nesses termos. Forasteiro de Élide, não é pela justiça que os justos são justos? Responde, Hippias, como se fosse ele que te interrogasse. Diria que é pela justiça. Então a justiça é algo real? Perfeitamente. Assim, pela sabedoria em que os sábios são sábios, como é também pelo bem de que todos os bens são bens. Como não? Logo, todas essas coisas são reais, sem que possam absolutamente deixar de sê-lo. São reais, sem dúvida. E as coisas belas? Não são apenas por efeito da beleza? Vocês estão vendo? Ele vai fazer um monte de pergunta. Sim, da beleza. Beleza essa que também existe. Sem dúvida, mas afinal, o que é que ele quer? Então explica-me, forasteiro. Voltaria a falar. Que é esse belo? Como assim, Sócrates? O autor dessa pergunta deseja saber o que é belo? Sócrates. Penso que não, Hippias. Porém, o que seja o belo? E em que consiste essa diferença? Achas que não há diferença? Nenhuma. É certeza saberes melhor, mas presta atenção, amigo. Ele não te perguntou o que é belo, porém o que é o belo. Se tiver essas pausinhas, enfim, releve. Nenhuma diferença, sabe melhor o que é belo. Compreendo, bom homem.
E vou responder a ele o que seja o belo, de forma que não possa refutar-me. Fica, então, sabendo, Sócrates, para dizer-te toda a verdade, que o belo é uma bela jovem. Ótimo, Hípias, pelo cão, respondeste admiravelmente. Sendo assim, no caso de eu lhe falar dessa maneira, terei dado a resposta certa à pergunta apresentada sem que ninguém me possa contraditar? Como poderiam contraditar-te, Sócrates, se não há quem não pense desse modo e todos os que te ouvirem confirmarão que a resposta está certa? Pois que seja. Mas permite, Hípias, que chame a mim o que acabas de dizer. Meu interlocutor argumentaria mais ou menos nesses termos. Vamos, Sócrates, responde-me. Se existe o belo em si, todas as coisas que denomina belas serão belas por esse fato? Eu, de meu lado, direi que uma bela jovem é bela por efeito do que deixa belas todas as coisas. Continuando a linha. E acreditas mesmo que ele se atreveria a negar que o belo não é o que disseste ou que não cairia no ridículo se tentasse fazê-lo? Então, esse foi o excerto do trecho de Hípias Maior. Sócrates está questionando Hípias porque Sócrates pergunta, o que é o belo? Hípias responde, é uma bela mulher, uma bela jovem. Mas então, você nunca poderia dizer que um quadro é belo, porque ele não é uma bela jovem, ele é um belo quadro. Mas o que torna ele belo? Qual é a característica fundamental que torna as coisas belas? O que é a beleza em si? Quando Hípias responde que é uma bela jovem, ele não está caracterizando a beleza, ele está dando um exemplo de algo que ele considera belo. Mas o que haveria de comum entre um belo quadro, uma bela jovem, um belo homem, uma bela cortina? Esses 4 exemplos que eu dei, eles têm como ponto convergente serem belos. Mas, além disso, o que tem em comum entre todos eles que a gente pode olhar e dizer que é belo? Entende? O que tem em comum entre o homem e a cortina? Entendeu? É isso que Sócrates está perguntando. E ele não vai dizer para o Hípias, esse é só um trechinho da obra, ele não vai dizer para o Hípias, Hípias, você não está falando certo, Hípias, você tem um raciocínio limitado, Hípias, você não é a resposta que eu estou te pedindo. Ele não vai fazer isso, porque ele vai sempre estar assim, né, indo por ladinho, pro Hípias, Hípias, mas se ele dissesse não sei o que, não sei o que, e o Hípias, ele se sente confrontado? Como assim questionar? O belo é uma bela jovem, ponto, sem nem perceber que essa não foi a pergunta que foi feita para ele. Nos diálogos de Platão, ele vai costumar pegar um exemplo de um sofista e ele vai criticar, e Sócrates sempre vai ser o certo, porque Platão admirava muito Sócrates. Por isso até que se fala, né, que quando Sócrates bebeu a cicuta, Platão ficou... mudou a vida de Platão. Enfim, agora é o trecho da República, livro 10. Primeiro, o certo, lhe falei, é que também, sob muitos aspectos, a cidade por nós fundada é a melhor possível, o que afirmo com vistas, principalmente, ao que dissemos a respeito da poesia. Que foi? Perguntou. Não aceitar de maneira alguma, quanto nela for imitação, o que nos tornou mais do que um manifesto, creio crer, depois que distinguimos as diferentes faculdades da alma. Como assim? Para falarmos da puridade, pois de certo não irei denunciar-me aos poetas trágicos e aos demais cultivadores da poesia imitativa, o que me parece é que todas essas composições corrompem o claro entendimento dos ouvintes, a menos que estes disponham do antídoto adequado, o conhecimento de sua verdadeira natureza. Que queres dizer com isso? Vou explicar-vos, lhe falhei. Apesar de opor-se a esse propósito velha afeição a Homero e a referência de que lhe dedico desde criança, o que parece é que ele foi o primeiro mestre e o guia de todos esses belos poetas trágicos. Porém, não devemos pôr o homem acima da verdade. Por isso, vou dizer-vos o que penso. Muito bem, arrematou. Então, ouve, ou melhor, responde. Podes perguntar. Imitação, de modo geral, poderás dizer-me o que seja? Eu própria não faço ideia muito clara do fim a que ela tende.
E eu é que teria de saber isso? Não seria nada demais, eu falei. Por vezes, pessoas de vista fraca percebem as coisas mais depressa do que as de vista penetrante. É certo, respondeu, mas na tua frente não me atreveria a dizer nada, ainda que algo me ocorresse. Vê tu mesmo. Não queres que principiemos a investigação segundo o nosso método? Costumávamos admitir uma ideia única que abrange as diferentes pluralidades a que damos o mesmo nome. Será que me compreendes? Compreendo. Então, tomemos dessas pluralidades a que quiseres. A seguinte, por exemplo, se estivesses de acordo, leitos há muitos, e também mesas. Como não? Porém, para todos esses móveis, só há duas ideias, a ideia do leito e a ideia da mesa. Certo? Costumamos também dizer que os obreiros destes móveis têm em mira a ideia segundo a qual um deles apronta leitos e outros as mesas de que nos servimos, e assim para tudo o mais. Porém, a ideia em si mesma, o obreiro não fabrica, como poderia. Não há jeito? E agora, dás também o nome de mestre ao seguinte artesão? Qual? O que pode fazer tudo quanto faz particularmente cada obreiro. Falas de um homem extraordinário e miraculoso. Ainda é cedo. Daqui a pouco dirás que ele é muito maior. Pois esse mesmo obreiro não é apenas capaz de aprontar todos os móveis, como faz tudo o que nasce da terra, dá forma a todos os seres vivos. A ele próprio e é o que mais houver, além de ser o autor da terra, dos céus e dos deuses, e de quanto existe no céu e embaixo da terra, no Hades. Referes-te a um sofista admirável, me falou. Não acreditas? Perguntei, então, me dizem, acha mesmo que não pode haver um artista nessas condições? E em que circunstância tudo isso poderia ser fabricado e em quais não poderia? Não percebes que tu próprio, de certo modo, serias capaz de criar tudo isso? De que jeito? Perguntou. Não é difícil, lhe falei. A prova pode ser feita a qualquer hora e em pouco tempo, porém muito mais depressa se te resolveres a tomar de um espelho e o levares contigo por toda a parte. Num abrir e fechar de olhos, farás o sol e tudo o que há no céu. Num segundo a terra, rapidamente farás a ti mesmo e os outros animais, os móveis, as plantas e tudo mais que enumeramos há pouco. Não há dúvida, me disse. Porém, tudo isso não passa de aparência, carece de existência real. Ótimo, lhe falei, bateste no que eu queria. Mas entre estes obreiros, quero crer, há de estar também incluído o pintor? Como não? Porém, de certo dirás, segundo creio, que ele não faz de verdade tudo o que faz, mas de certo modo o pintor também faz alguma espécie de leito, ou não fará? Sim, falou, um leito aparente, ele também. E o carpinteiro? Não afirmaste agora mesmo que ele não constrói a ideia do que dizemos ser o leito, mas apenas um determinado leito? Disse realmente. Ora, se ele não faz o que é, não poderia fazer o que tem existência real, senão apenas o que parece existir sem de fato existir. E se alguém se abalançasse a afirmar que o trabalho do carpinteiro ou de qualquer outro artesão tem existência, de maravilha estaria falando de verdade? Sem dúvida, respondeu. Pelo menos de acordo com o modo de pensar dos que se ocupam com essas questões. Não é, por conseguinte, de admirar que sua obra se torne obscura em confronto com a verdade. Não, realmente. E não queres, perguntei, estudar comigo esses casos para procurarmos o imitador e dizer em que consiste essa imitação? Se isto for do teu grado, respondeu. Assim, tais leitos se nos apresentam sob três formas. Uma, que se encontra na natureza, obra, segundo penso, de Deus. De quem mais poderia ser? De ninguém, creio. Outra, feita pelo carpinteiro. Perfeitamente, respondeu. Então, peraí, ele está dividindo os leitos em três formas. Uma, a natureza, a obra feita por Deus, então provavelmente a ideia original. A segunda, que é a cópia feita pelo carpinteiro. E teria essa terceira, que seria feita pelo pintor, que é a cópia da cópia. E outra mais, a do pintor. Não é isso mesmo? Que seja. Logo,
pintor, carpinteiro, Deus. Aí temos os 3 mestres das 3 espécies de leito. Sim, 3. Deus, por conseguinte, ou fosse por não querer, ou porque alguma necessidade o compelisse a não criar mais do que um leito na natureza, fez este único que é o leito essencial. 2 leitos dessa espécie, ou mais de 2, foi o que Deus nunca produziu, nem nunca virá a produzir. Por quê? Perguntou. É o seguinte, se ele houvesse feito 2 leitos, de pronto surgiria um terceiro, em cuja ideia os 2 primeiros teriam de incluir-se, passando este outro a ser o leito principal e essencial, e não os 2 primeiros. Certíssimo, observou. Deus tinha perfeita consciência disso, é o que eu penso. Desejando ser o verdadeiro criador do verdadeiro leito, não de um determinado leito, e principalmente por não querer ser carpinteiro, criou a ideia única do leito. É evidente? Aceitas que o designemos pelo nome de criador ou coisa parecida? Fora justo, observou, por haver originalmente criado isso como tudo o mais. E o carpinteiro? Dar-lhe-emos o nome de fabricante do leito? Sem dúvida. Bem, e o pintor? Será também obreiro e fabricante desse mesmo objeto? De forma alguma. Então, como designará a sua relação com o leito? Quer parecer-me, disse, que a designação mais acertada seria a de imitador daquilo que os outros são os obreiros. Que seja, lhe disse, dás, assim, o nome de imitador ao que produz e que se acha 3 pontos afastado da natureza. Perfeitamente. Ora, exatamente como ele, encontra-se o poeta trágico, por estar, como imitador, 3 degraus abaixo do rei e da verdade, o que, aliás, se dá com todos os imitadores. É possível. Ora, bem, a respeito do imitador, já nos declaramos de acordo. Porém, quanto ao pintor, responde mais a seguinte pergunta. És de parecer que o que ele se opõe a imitar é aquele conceito único da natureza ou das obras dos artistas? As obras dos artistas. Como realmente são ou como parecem ser? Terás de esclarecer esse ponto. O que quer dizer com isso? É o seguinte. Um leito, quando o contemplas de lado ou de frente, ou como quer que seja, ficará diferente de si mesmo. Ou não difere nada, parecendo apenas o que difere. Parecendo apenas que difere. E com tudo ou mais da mesma forma? Isso mesmo. Parece diferir, porém de fato não difere. Considere agora o seguinte. A que fim se propõe o pintor em cada caso particular? Imitar as coisas como são em si mesmas ou sua aparência, o que se lhe afigura? Trata-se da imitação da aparência ou da realidade? Da aparência. Logo, a arte de imitar está muito afastada da verdade, sendo por isso mesmo dá a impressão de poder fazer tudo por só atingir parte mínima de cada coisa, simples simulacro. O pintor, digamos, é capaz de pintar um sapateiro, um carpinteiro ou qualquer outro artesão sem conhecer absolutamente nada das respectivas profissões. No entanto, se for bom pintor, com o retrato de um carpinteiro mostrado de longe, conseguirá enganar pelo menos 2 crianças ou pessoas simples e levá-las a imaginar que se trata de um carpinteiro de verdade. Como não? Mas, a meu ver, amigo, o que devemos pensar dessa gente é o seguinte. Quando alguém nos anuncia que encontrou um indivíduo conhecedor de todas as profissões e de tudo que se pode saber, e isso com a proficiência dos maiores especialistas, seremos levados a suspeitar que falamos com um tipo ingênuo e vítima, sem dúvida, de algum charlatão e imitador, e que se o tornou por sábio universal foi apenas pelo fato de ser incapaz de fazer a distinção entre o conhecimento, a ignorância e a imitação. É muito certo. Depois disso, precisamos estudar os trágicos e seu principal guia, Homero. Visto dizer-nos muita gente que eles conhecem todas as artes e todas as coisas humanas em suas relações com a virtude e o vício, e também as divinas. Se você não sabe quem é Homero, pausa, dá uma pesquisadinha. Senão, essas coisas não vão fazer sentido.
Porque um bom poeta, para desenvolver a contento qualquer assunto, terá forçosamente de conhecê-lo a fundo ou não será poeta coisa nenhuma. O que precisamos, por conseguinte, verificar é se esses tais não se deixaram enganar por imitadores, por não perceberem como suas obras estão distanciadas 3 graus da realidade, sendo que todas elas são muito fáceis de fazer, por isso mesmo que seus autores não conhecem a verdade, só criam fantasmas, não o verdadeiro ser. E também se o que dizem tem alguma substância e se os bons poetas conhecem, de fato, as coisas a respeito das quais o povo acha que eles falam bem. Perfeitamente. Examinemos esse ponto. Pois achas mesmo que se alguém fosse capaz de fazer as duas coisas, o objeto a imitar e o seu simulacro, aplicar-se-ia com afinco na confecção de simples imagens, vendo nisso o fim princípio de sua atividade e o que de mais elevado poderia alcançar? Acho que não. Se possuísse, de fato, o conhecimento daquilo que ele imita, poria muito mais empenho na criação das próprias coisas do que na sua imitação, e se esforçaria por deixar um mundo de obras maravilhosas. Outros tantos monumentos de sua glória, como preferiria ser elogiado, a fazer elogio do que quer que fosse. Sem dúvida, observou, a honra e as vantagens não estão no mesmo nível. A respeito de muitas questões, não chamaremos Homero a juízo, nem qualquer outro poeta, para perguntar, por exemplo, se algum deles foi médico ou apenas imitador da linguagem dos médicos, qual a cura que possa ser atribuída a algum dos poetas antigos ou modernos, como de Asclépio, se conhece, ou que discípulo médico nos deixou, como fez o outro com seus descendentes. Acerca das demais artes, não os interroguemos, demos-lhes tudo isso de barato. Porém, no que concerne aos mais belos e importantes temas a que Homero se abalança, guerra, tática militar, administração de cidades, educação do homem, temos o direito, sem dúvida nenhuma, de procurá-lo para dizer-lhe, meu caro Homero, se no que respeita à virtude não te encontras realmente 3 graus afastado da verdade e não passas de um mero criador de imagens, o que definimos como um imitador, e se, pelo contrário, te achas no 2º grau e és capaz de conhecer que atividades deixam os homens melhores ou piores, tanto na vida pública como na particular, declara-nos na cidade que cidade ganhou por seu intermédio uma constituição melhor, como é o caso da Lacedemônia, com ligação a Licúrgo, e de muitas outras cidades, grandes ou pequenas, com seus legisladores. Onde está o burgo que se orgulha da ótima legislação que lhe deixaste, que lucraram contigo seus moradores? A Itália e a Sicília tiveram o seu Carondas, nós outros Solão. E tu, que cidade te elogia? Achas que poderia indicar-nos alguma? Acho que não, respondeu Glauco. Ou seja, esse que está conversando com quem muito provavelmente é Sócrates é Glauco. Sobre isso, os próprios Homéridas não se manifestam. Mas, de certo, falam de alguma guerra no tempo de Homero que ele dirigiu ou que, por seus conselhos, houvesse terminado com a vitória? De nenhuma. Ou se referem a ele como pessoa de grande habilidade e citam invenções engenhosas de sua autoria no domínio das artes ou de outras atividades, como acontece com Tales de Mileto ou Anarcases de Cítia? Sobre isso também ninguém diz nada. Porém, se de público Homero não se sobressaiu, sem dúvida no trato particular, dirigiu a educação de uns poucos que se compraziam com sua companhia e que, por esse fato, transmitiram à posteridade uma espécie de norma homérica de vida, tal como se conta de Pitágoras, que por essa mesma razão foi altamente estimado, sendo certo que até hoje seus adeptos seguem um regime diferente, que denominam pitagórico, e que passa por ser superior a todos os outros. A esse respeito também me falou nada. Consta. Me falou nada consta. Pois Creófilo, discípulo de Homero, Sócrates, é talvez mais ridículo pela Sócrates. Discípulo de Homero, vírgula, Sócrates, vírgula, é talvez mais ridículo pela educação do que pelo nome. A ser verdade o que se diz do seu comportamento com relação a Homero. Falam que ele descurou muito do mestre, enquanto o teve em sua companhia. Sim, disse isso mesmo. Mas acreditas, Glauco, que se, de fato,
Homero fosse capaz de formar homens e deixá-los melhor, não como imitador, mas como quem tivesse conhecimento de causa, não congregaria numerosos discípulos que o teriam amado e reverenciado? Ora, um Protágoras de Abdera, um pródigo de Céus e tantos outros, no trato particular com seus contemporâneos, conseguiram convencê-los de que todos eles não seriam capazes de administrar nem a casa nem a própria cidade, se não se submetessem ao seu regime pedagógico. E a tal ponto são estimados por sua grande sabedoria que pouco falta para seus admiradores os carregarem em triunfo por toda parte. E Homero, se, de fato, pudesse tornar os homens mais virtuosos, como também Hesíodo, seus contemporâneos o deixariam vaguear de um lugar para o outro como cantores ambulantes, em vez de se agarrarem a eles com mais empenho do que fazem com ouro e de obrigá-los a morar no meio deles. Me perdi. Aqui, ou no caso de não convencê-los nesse sentido, não os teriam acompanhado por toda parte para se aproveitarem ao máximo de seus ensinamentos? Quer parecer-me, Sócrates, que te assistem ter a razão? Sendo assim, firmemos desde logo este ponto. Todos os poetas, a começar por Homero, não passam de imitadores de simulacros da virtude e de tudo o que mais constitui o objeto de suas composições, sem nunca atingirem a verdade, o que também se dá com o pintor, a que já nos referimos, o qual, sem nada entender da arte de fazer sapatos, é capaz de pintar um sapateiro que lhe pareça bom, e a quantos desconheçam essa profissão e só percebam as cores e o desenho. Perfeitamente. A mesma coisa, creio, podemos afirmar do poeta que com palavras e frases reveste as diferentes artes das cores que lhe são próprias, sem entender nada mais além da imitação. Como consequência, os ouvintes, que apreciam os assuntos apenas pelo efeito das palavras, ficam convencidos de que ele fala com muita propriedade, quer o ouçam discorrer com metro, ritmo e harmonia acerca da arte de fazer sapatos, quer sobre a estratégia militar ou sobre o tema que for, tal o natural fascínio que exerce com seus recursos. Porém, se o despirmos as criações dos poetas desse colorido musical e as apresentarmos em expressões comuns, bem sabes, tenho certeza a que ficam reduzidas. Sem dúvida. Não é verdade, perguntei, que se parecem com esses rostos jovens, porém sem beleza, quando vistos depois de perdido o frescor original? Perfeitamente. Muito bem, considere agora o seguinte, esse fabricante de simulacros, esse imitador, dizíamos, nada entende do que realmente existe, mas apenas de aparências, não é isso mesmo? Certo. Não deixemos esse argumento por acabar, examinemo-lo até o fim. Podes falar. O pintor, digamos, pode pintar rédeas ou freios? Sem dúvida. Porém, o celeiro e o ferreiro é que são fabricantes desses instrumentos? Perfeitamente. E saberá porventura o pintor como a rédea e o freio devem ser feitos? Ou nem mesmo o saberão aqueles fabricantes, o ferreiro e o celeiro, senão apenas quem souber usá-los, isto é, o cavaleiro? É muito certo. E não será também certo afirmar isso mesmo de todas as coisas? Como assim? É que para cada coisa correspondem 3 artes, a que se serve delas, a que a fabrica e a que a imita. Muito bem. Mas a que tendem as propriedades, a beleza e a perfeição de um móvel ou de um ser vivo ou de qualquer ação, se não for ao uso em vista de qual todos foram feitos, quer tenham sido pelo homem, quer pela natureza. Certo? Logo, é de necessidade absoluta que o usuário de cada coisa seja o mais experimentado e mostre ao respectivo fabricante os defeitos ou excelências desse objeto revelado pelo uso. Assim, o tocador de flauta apresentará ao fabricante de flautas os espécimes que provaram bem na prática, explicando-lhe como deve prepará-las, indicações que o fabricante precisará aceitar, sem dúvida. Desse modo, é o perito na matéria que se manifesta acerca das qualidades e defeitos das flautas, dando-lhe outro inteiro crédito quando se dispõe a fabricá-las. Certo. Vemos assim que a respeito de um mesmo objeto, o fabricante só forma opinião verdadeira sobre sua excelência ou seus defeitos por privar com quem sabe a ser obrigado a acatar-lhe a opinião. Porém, a excelência desse objeto só possui quem faz uso dele. Perfeitamente. E o imitador? Adquirirá pela simples prática o conhecimento que ele pinta, se é belo e está certo, ou formará opinião justa pela conveniência forçosa com o entendido na matéria, que lhe daria instruções de como deva proceder? Nenhuma coisa nem outra. Nesse caso, o imitador não disporá nem do conhecimento, nem da opinião certa com respeito à beleza, ou da utilidade daquilo que ele imita? Parece que não.
Quão extraordinária, nesse caso, deve ser a sabedoria do imitador sobre os temas de sua composição? Não é das maiores, realmente. De qualquer forma, continuará a imitar, muito embora não saiba a razão de ser útil ou imprestável a alguma coisa. Ao que tudo indica, o que parece belas multidões que nada entendem de coisa nenhuma, isso é, o que ele imita. Nem poderá ser de outra maneira. Então, como parece, ficamos mais ou menos de acordo que não é digno de referência o que o imitador conhece daquilo que ele imita, e que a imitação não é coisa séria, mas simples brincadeira, e também que as pessoas que se ocupam com a poesia trágica em versos épicos ou iâmbicos, sem exceção, são imitadores por excelência. Perfeitamente. Deu para captar? Ele está fazendo toda uma crítica à questão de se pegar o original, se faz a cópia, ou seja, teria a ideia da cadeira, se constrói a cadeira e depois o imitador vai lá e faz uma obra de arte a respeito da cadeira, mas ele não sabe como é que funciona a cadeira, ele não sabe o material que deve ser usado, ele não sabe a utilidade da cadeira, ele nunca tocou nessa cadeira, mas ele imita, ele pinta, ele escreve sobre isso, ele faz poesia e ele mostra para as outras pessoas a cópia da cópia. E isso seria uma enganação, porque ele está imitando, falando sobre algo que ele nem mesmo tem ciência a respeito. E é isso. Obrigada por assistir. Se inscreva, deixe um comentário, curta o vídeo e continue aí para a próxima.